Capítulo 21. Grande Irmão Xiaoxun. O pavilhão dos 10.000 medicamentos era um dos locais mais animados no pico da nuvem perfumada. Praticamente todos os dias, multidões de discípulos da seita externa entravam e saíam. Uma das razões era devido às 10 estelas de pedra, e a outra razão era por conta do pavilhão dos 10.000 medicamentos em si, que estava localizado no meio de todas as estelas de pedra. Era lá que você poderia trocar pontos de mérito por plantas medicinais e fórmulas de pílulas. De vez em quando, havia também provas de promoção para boticário, ou ocasiões em que as pílulas medicinais inventadas por vários discípulos eram compradas pela seita. Por uma variedade de razões, a área estava quase sempre como um caldeirão fervente de vozes. Devido à natureza animada do local, ele acabou se tornando um lugar para se falar sobre as últimas notícias. Embora tenha começado como uma troca de informações sobre plantas e vegetação, eventualmente, tudo na seita veio a ser comentado. Grandes ou pequenos acontecimentos, até mesmo fofocas aleatórias eram passadas pelos vários discípulos. Quando Bai Xiaoxun chegou, o lugar estava lotado. Algumas pessoas estavam indo e vindo, mas cerca de 30 a 50% dos discípulos estavam parados conversando. Havia também discípulos alinhados para desafiar as estelas de pedra e ganhar um lugar nas listas de nomes. Bai Xiaoxun se espremeu nas multidões por um tempo antes de finalmente conseguir se aproximar da segunda estela de pedra. No momento em que ele estava prestes a subir até a estela, porém, ele passou a ouvir 3 discípulos da seita exterior à frente que estavam falando sobre ele. Vocês ouviram? Algo realmente estranho tem acontecido na seita. Alguém tem roubado as galinhas de cauda espiritual do Sr. Li. Supostamente, mais de 100 já desapareceram. O que você quer dizer com 100? Ouvi dizer que não demorará muito para que o Senhor do Pico Li não tenha mais galinhas. Os discípulos responsáveis pela fazenda das galinhas de cauda espiritual colocaram-no na lista dos mais procurados. Eles até disseram que quando pegarem, vão cortá-lo e alimentar as galinhas. Definitivamente é muito estranho. Por que todos esses prodígios apareceram no pico da nuvem perfumada de repente? Primeiro foi a misteriosa tartaruga, e agora esse poderoso ladrão de galinhas. Subconscientemente Bai Xiaoxun encurvou seus culpados ombros. Afinal, ele não tinha feito nada além de roubar algumas galinhas, certo? Quem teria imaginado que causaria tal agitação? Pelo que parecia, quase todo mundo sabia. Além disso, quando ele percebeu que as galinhas de cauda espiritual realmente pertenciam a Li Qingou, ele ficou ainda mais assustado. Jei, eu não roubei tudo isso, ele pensou. Ele quase se sentia como se estivesse sendo enquadrado. Logo quando ele estava tentando pensar em uma maneira de mudar a opinião pública sobre o assunto do poderoso bandido de galinha, ele ouviu o som de agitação atrás dele. Ei menininha, por que você está empurrando? Você está atrasada para reencarnar ou algo do tipo? Então, e se eu for empurrar, hein? Não há nada de especial em você. Se você tem medo de multidões, por que você veio aqui de qualquer maneira? Você deveria sentir sorte de ser empurrada por uma garota como eu. Você. Por alguma razão, essa voz soava familiar para Bai Xiaoxun. Ele se virou para ver uma jovem bonita e delicada ali de pé, com o peito inchado e a mão no quadril enquanto ela arrogantemente olhava para um companheiro corpulento. Ou Xiaomei? Bai Xiaoxun disse, piscando. A jovem era de fato Ou Xiaomei, e quando ela ouviu sua voz, ela se virou e viu, a arrogância em seu rosto se transformou rapidamente em alegria. Grande irmão Xiaoxun, é você, ela exclamou, virando-se e apressando-se em sua direção. Antes mesmo de ela chegar, Bai Xiaoxun sentiu sua aura quente pura passar por seu rosto. Ei, recatada irmãzinha, ele respondeu, olhando para a vivaz e encantadora Ou Xiaomei. O rosto de Ou Xiaomei corou um pouco em resposta às palavras de Bai Xiaoxun. Oh, pare com isso, grande irmão Xiaoxun. Ela disse docemente. Você é muito provocador, basta me chamar de Ou Xiaomei. E exatamente assim, a jovem mulher, antes irritada, de repente se tornou linda e encantadora. Alguns olhos dos discípulos da seita externa começaram a brilhar. Quanto ao homem corpulento com o qual ela estava apenas discutindo, ele de repente teve arrepios quando percebeu que era uma garota temperamental. Grande irmão Xiaoxun, ela falou, meu irmão mais velho saiu da montanha e ainda não voltou, esta é a minha primeira vez aqui. Onde eu vou para obter o segundo volume de plantas e vegetação? Esta era realmente a sua primeira vez aqui. Antes, seu irmão mais velho ajudaria a lidar com tudo, e agora que ela estava sozinha, ela não sabia o que fazer. Felizmente, ela foi direto para Bai Xiaoxun. Bai Xiaoxun sorriu enquanto explicava o processo para ela, entrando em detalhes minuciosos. Ou Xiaomei ocasionalmente assentia. No momento em que ele terminou de explicar, ela não só sentiu que ele era uma boa pessoa, ela também sentiu que ele também era extremamente qualificado. Depois de terminar, Bai Xiaoxun olhou para Ou Xiaomei para garantir que ela não tinha mais perguntas. Depois apontou para a primeira estela de pedra, que testava o primeiro volume das plantas e vegetação, e calmamente disse, vê aquela estela de pedra? Todas as pessoas que deixam sua marca no topo da lista são como escolhidas na seita. Qualquer uma dessas pessoas da lista é o tipo que vai abalar todo mundo de cultivo no futuro. Eu não vou entrar em detalhes de todos os nomes, apenas o segundo na lista. Vê aquela insígnia de garrafa mágica? Ela representa uma das mulheres escolhidas aqui no pico da nuvem perfumada, Zhou Xinqi. Zhou Xinqi! Exclamou Ou Xiaomei, seus olhos brilhando enquanto olhava para a insígnia de garrafa mágica. Então, aquela garrafa mágica representa a aprendiz do Senhor do Pico, aquela com as plantas e o meridiano do espírito de vegetação, a irmã Zhou, que está destinada a unir-se à seita interior. Do modo como Ou Xiaomei falou sobre Zhou Xinqi, era óbvio que ela tinha uma imensa estima por ela.
Ouvido a explicação de Bai Xiaoxun sobre o símbolo da garrafa mágica pareceu deixá-la ainda mais animada. Bai Xiaoxun continuou a explicar as coisas calmamente por um pouco mais de tempo, até que ele percebeu que Ou Xiaomei parecia estar completamente concentrada na garrafa mágica, e não estava prestando atenção na tartaruga que obviamente a tinha superado. Sentia-se um pouco irritado, afinal de contas, o objetivo de sua explicação não era fazer com que ela notasse a tartaruga? Bem, Zhou Xinqi é definitivamente incrível, é por isso que ela foi capaz de chegar ao segundo lugar na primeira estela Pedra das Plantas e Vegetação. Ele fez questão de enfatizar especialmente as palavras segundo lugar. Ou Xiaomei ficou boquiaberta por um momento, depois franziu o senho. Segundo lugar? Quem é que representa a tartaruga acima da irmã Zhou? Parece tão feia. Ouvindo isso, Bai Xiaoxun se sentia muito mais feliz. Em sua mente, ele realmente precisava educar Ou Xiaomei um pouco mais. Com uma atitude muito solene, começou a falar em tom muito sério. Você está errado, Xiaomei. Você sabia que a tartaruga tem uma aparência legal, ela realmente não representa o discípulo mais misterioso, admirável e transcendente em toda a seita? Há muitas lendas sobre essa pessoa. Sempre que ele aparece, ele causa um grande tumulto na seita, e é o centro de toda a atenção. Inúmeros discípulos seguem todos os seus movimentos, invejam-no e até animam-no em voz alta. Verdade? Ou Xiaomei era uma menina simples e pura, e as coisas que Bai Xiaoxun estava dizendo a fizeram olhar fixamente com um cético choque. Você deve saber que há 2 meses atrás, este discípulo fez um grande feito quando ele destruiu as esperanças de Zhou Xinqi de ter o primeiro lugar em todas as 9 estelas de pedra. Você deve saber que em sua estreia, ele tomou o primeiro lugar da primeira estela de pedra. Ele o fez com a mesma facilidade de revirar a mão. Você deve saber que Zhou Xinqi testemunhou pessoalmente quando isso aconteceu. Durante os 7 dias seguintes, não dormiu nem descansou. Ela desafiou a estela de pedra uma vez após a outra, mas mesmo depois que ela fez tudo o que podia, ela ainda estava em segundo lugar, e foi forçada a admitir a derrota. Você deve saber que Bai Xiaoxun estava ficando muito animado, e no final, ele queria revelar-se como o poderoso Senhor Tartaruga, mas se conteu no último momento. O momento ideal para revelar sua identidade estava na frente de uma grande multidão. Para fazê-lo na frente de apenas uma única menina era um desperdício. Isso é tudo verdade? Ou Xiaomei perguntou, seus olhos brilhavam tão intensamente quanto o brilho das estrelas de uma noite sem lua. Ela agora estava olhando para a pequena tartaruga, seu rosto corado enquanto observava o quadro em adoração. É claro que é verdade, Bai Xiaoxun respondeu, suspirando interiormente. Em sua mente, ele tinha acabado de fazer uma coisa muito boa, já que estava ajudando a endireitar o curso de uma criança que tinha se desviado para o caminho errado. Sentindo uma sensação de realização, ele balançou a manga e ignorou a adoração de Ou Xiaomei enquanto se dirigia para a segunda estela de pedra. Ele abriu o caminho entre a multidão, depois esperou um pouco até que ele fosse o próximo na fila. Ele teve que esperar um tempo até uma das cabanas de madeira esvaziar, depois que ele entrou na porta e desapareceu. A cabana de madeira parecia a mesma da última em que ele tinha estado. Depois de desenhar uma tartaruga, sua visão flutuou, e sons estrondosos encheram suas orelhas. Quando ele pôde ver novamente, ele estava mais uma vez naquele familiar espaço vazio. Nenhuma voz fria falou desta vez, em vez disso, as plantas e vegetação fragmentadas imediatamente apareceram na frente dele. Desde que Bai Xiaoxun estava preparado para isso, seus olhos brilharam e suas mãos aceleraram. Em um piscar de olhos, uma planta espiritual depois da outra foi reconstituída. O tempo logo passou. Quando o tempo do pau de incenso tinha acabado, havia menos de 5.000 plantas restantes, o que era significativamente melhor do que o recorde que ele tinha estabelecido quando ele tinha sido testado pela primeira vez para queimar uma vara de incenso. Infelizmente, o tempo tinha acabado. A visão de Bai Xiaoxun flutuou, e quando ele pôde ver claramente, ele estava de volta na cabana. Apesar de ter chegado há pouco tempo, ele ainda estava completamente confiante nos resultados. Rapidamente arrebatando o terceiro volume de plantas e vegetação, ele se virou e saiu da porta da cabana, com o coração batendo com expectativa. Lá fora, ele podia ver incontáveis discípulos da seita, muitos dos quais estavam olhando para a lista de nomes. Bai Xiaoxun atualmente se sente muito heróico. Desta vez vou abalar toda a seita. Vou me assegurar de que todos saibam que Bai Xiaoxun é o famoso Senhor Tartaruga. Ele podia imaginar como ele seria objeto de adoração de dezenas de milhares de discípulos, e já podia ver o olhar de choque de Ou Xiaomei. Quando pensou nisso, Bai Xiaoxun não pôde evitar de rir alto. Então ele levantou a mão grandiosamente, e estava prestes a gritar para fora em seus pulmões que ele era o poderoso Senhor Tartaruga, quando... De repente, uma voz soou dentre os discípulos da seita externa que estavam alinhados para o julgamento pelo fogo. Você acha que a pequena tartaruga que roubou as atenções do irmão Zhou se atreveria a fazer uma nova aparição? Eu duvido. Os fãs da irmã Sênior Zhou são loucos. Ouvi dizer que eles estiveram procurando por todo o lado sul pela pequena tartaruga. Até espalharam a notícia de que assim que o encontrarem, vão esfolá-lo vivo. Eu ouvi isso também. Há ainda alguns discípulos da seita interior que se juntaram à procura. A mão de Bai Xiaoxun estava no ar enquanto ele ouvia o que as pessoas diziam. De repente, seu coração começou a tremer. Quando ouviu que havia discípulos de seita interior procurando por ele também, sua testa começou a pingar de suor, e rapidamente coçou a cabeça, e então deixou cair a mão como se nada tivesse acontecido. Enfurecido, ele abriu caminho através da multidão com uma expressão ansiosa e desolada em seu rosto. Isto é ridículo. Eles estão levando as coisas muito longe. Tudo o que fiz foi tomar o primeiro lugar, certo? E agora os discípulos da seita interior estão envolvidos? Desta vez, sua expressão era real, e não fingia nada.
Quase assim que ele abriu caminho na multidão, alguém notou que a lista de nomes na segunda estela de pedra havia mudado, e imediatamente, um enorme alvoroço se seguiu. Continua no próximo capítulo.